Agora são 20 horas, boa noite. Vamos à temperatura de algumas regiões do Brasil. O Rio de Janeiro está com 24 graus, Salvador 27, Brasília 21, Manaus 25 e São Paulo 22 graus. Agora confira as notícias do Jornal Toda Hora desta segunda-feira. Começo falando da lei antimigratória de Trump, que revogou a extensão do chamado status de proteção temporária de milhares de venezuelanos que moram nos Estados Unidos, deixando a comunidade vulnerável. A Suprema Corte dos Estados Unidos suspendeu temporariamente uma ordem emitida por um juiz que protegia cerca de 350 mil venezuelanos da expulsão do país pela administração do presidente Donald Trump. O bilionário republicano fez campanha prometendo deportar milhões de imigrantes em situação irregular e colocou toda a máquina administrativa a serviço desse objetivo. Os venezuelanos foram diretamente atingidos pela ofensiva antimigratória de Trump, cuja secretária de Segurança Interna revogou a extensão do chamado status de proteção temporária, que concede cobertura legal a centenas de milhares de pessoas e impede que sejam expulsas ou percam o emprego. O juiz federal da Califórnia, Edward Chen, tinha suspendido temporariamente em março a decisão do governo, considerando que ela cheira a racismo. O assessor jurídico da administração, John Sauer, apresentou um pedido de emergência à Suprema Corte solicitando a suspensão da ordem do magistrado. Nesta segunda, o Tribunal Máximo não revogou o TPS, mas atendeu ao pedido de emergência apresentado pelo governo, enquanto o caso tramita nos tribunais, o que deixa cerca de 350 mil venezuelanos em situação indefinida. Os Estados Unidos concedem o status a estrangeiros que não podem retornar com segurança aos países de origem devido às guerras, desastres naturais ou outras condições extraordinárias. O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se pronunciou hoje pela primeira vez após ser diagnosticado com câncer de próstata. O pronunciamento foi feito na rede social X. Biden postou uma foto com a sua esposa, com a seguinte legenda: "O câncer afeta a todos nós. Como muitos de vocês, Jill e eu aprendemos que somos mais fortes nos momentos difíceis. Obrigado por nos ajudar, com amor e apoio." A assessoria do ex-presidente já tinha comunicado o diagnóstico de câncer de próstata no domingo. Segundo a assessoria, o caso não é tão simples. O estágio do câncer é avançado e já existe a metástase nos ossos, que é quando as células cancerígenas se espalham por outros órgãos do corpo. A saúde de Biden sempre foi um tópico relevante na sua vida pública. Ele foi o presidente americano mais velho da história e durante a campanha eleitoral do ano passado, dúvidas foram levantadas pela idade e saúde dele. Ainda mais após o primeiro debate com o atual presidente Donald Trump, Biden apresentou algumas confusões nos raciocínios, que inclusive fizeram o democrata desistir da reeleição. E termina hoje o prazo para regularizar o título de eleitor. Ainda dá tempo. Você tem hoje até 11h59 da noite para regularizar e não perder seus direitos importantes de cidadão. Nessa reportagem você confere algumas informações importantes para não ser prejudicado. O prazo para a regularização do título de eleitor termina nesta segunda-feira, dia 19. A ordem é feita para aqueles que não votaram, não justificaram e não realizaram o pagamento da taxa de ausência das últimas 3 eleições. Cada turno equivale a uma eleição. Logo, se o eleitor faltou nos 2 pleitos da eleição municipal e em um das presidenciais sem regularização, está em situação ilegal. Ao todo, são mais de 5 milhões de eleitores irregulares. Quem não normalizar o documento até hoje, o título de eleitor será cancelado. Em caso de cancelamento, o cidadão não poderá comparecer às urnas, será impedido de tirar passaporte, receber remuneração de cargos públicos ou obter uma carteira de identidade nova. Para consultar a situação, é só acessar o site do TSE e ir na aba Autoatendimento Eleitoral. Você deve se identificar e lá o sistema aponta a situação. Para regularizar o título, o pagamento pode ser feito pelo site do TSE ou pelo aplicativo e-Título. Para quem deixar para regularizar amanhã, o processo se torna mais complexo. Além de emitir um novo título e ter que pagar uma nova multa, precisará apresentar novos documentos. Vale lembrar que os eleitores facultativos, como menores de 18 anos, pessoas com 70 anos ou mais, pessoas não alfabetizadas e pessoas com deficiência que comprovem dificuldade impeditiva de votar, não correm risco de perder o documento. Repetindo, você tem até às 11h59 de hoje para poder fazer essa regularização. Eu fico por aqui. Na próxima edição vamos falar sobre os cursos que deverão ser 100% presencial novamente. É às 21 horas aqui no Jornal Toda Hora. Até mais.
Tchau!